Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 25/7, dia de São Tiago Maior, nosso santo da Igreja Católica. Antes da início, então, sobre a vida de São Tiago, sobre a diferença de São Tiago Maior e São Tiago Menor, vamos clamar ao Espírito Santo para que Ele nos ilumine, nos dê força, coragem, disposição, que o Espírito Santo faça com que entendamos a vida dos santos e que possamos tê-los como nosso exemplo a ser seguido, como cristão católico. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, então, dia de São Tiago Maior, o único dos apóstolos que tem citada a forma como morreu, Atos dos Apóstolos 12, 1 e 2. Jesus tinha 2 discípulos com o nome de Tiago. O santo de hoje foi amigo íntimo de Cristo, presenciou fatos importantes da vida de Jesus. Podemos entender um pouco mais sobre a vida personalidade de São Tiago Maior, de acordo com o relato de São Mateus 3,17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. O nome Tiago Maior foi dado a esse santo para se diferenciar do Tiago, que era primo de Cristo. Tiago Maior era filho de Zebedeu e Salomé, nascido em Betsaida, na Galileia, irmão do também discípulo João. Estava no Monte Tabor quando Cristo se transfigurou, e tal fato demonstra o quanto era amigo íntimo de Jesus. No século VI tem a devoção de São Tiago de Compostela, considerado padroeiro dos profissionais da química, dos veterinários, dos farmacêuticos, peregrinos e cavaleiros. São Tiago de Compostela, na Espanha, segundo a tradição da Igreja, após ser martirizado, São Tiago Maior foi sepultado na cidade de Jerusalém. Porém, homem piedoso que o seguia transferiam seus restos mortais para a Galícia. E hoje o apóstolo descansa na Catedral de São Tiago de Compostela, que foi construída em homenagem ao santo e que é uma grande rota de peregrinação na Espanha. Oração de São Tiago de Compostela. Senhor Jesus, dai-nos a ousadia de São Tiago Maior para defender o Evangelho de Jesus Cristo nos dias atuais, que como o apóstolo tudo por ti, possamos te escolher em primeiro lugar, que o nosso martírio diário de renúncia aos prazeres do mundo encontre sentido diante da tua cruz. Senhor Jesus, que o medo seja superado pela graça do Espírito Santo, que moveu os discípulos, que pela intercessão de São Tiago nos tornemos rastro do céu nesta terra. Amém. Então vou falar agora um pouquinho aqui para vocês sobre a diferença então do Tiago Maior e de São Tiago Menor. São 2 santos. O nome Tiago é uma tradução do nome hebraico Jacó, que significa aquele que segura pelo calcanhar, sustentador ou ainda aquele que ultrapassa, ou seja, em atitude relacionada à fé, como forma de superação das dificuldades, não importa quais e como sejam. No Novo Testamento, 2 foram aos apóstolos de Cristo: Tiago Maior, nascido em Betsaida, na Galileia, irmão e companheiro de pesca de São João.
Já Tiago Menor é filho de Alfeu e Maria de Cleófas, o primo de Jesus Cristo. Tiago Menor era mais jovem e por isso recebeu esse título do evangelista Marcos, para diferenciar do Tiago Maior. Sem dúvida, estas designações não querem medir a sua santidade. Mas apenas distinguir o realce que eles recebem nos escritos do Novo Testamento, em particular no quadro da vida terrena de Jesus, orientou o Papa Bento XVI na audiência geral no dia 21 de junho de 2006. Celebrado dia 25 de julho, o Filho do Trovão, como Jesus o chamou, é padroeiro da Espanha e sua cavalaria, assim como 2 peregrinos veterinários, arquitadores e de várias cidades do mundo. Algumas cidades, inclusive, levam seu nome em países como Chile, República Dominicana, Cuba, entre outros. Em um dia, Pedro e André pescavam no lago de Genacé, bem quando Jesus caminhava perto do mesmo. Foi assim que começou a fazer parte dos 12 apóstolos. Jesus convidou os 2 para convertê-los em pescadores de homens, e também chamou os companheiros que o ajudavam na pesca, e esses eram Tiago e João. Os 2 partiram de imediato, deixando tudo, inclusive seus pais, para seguir a Jesus. Tiago, João e Pedro presenciaram o milagre da cura da sogra de Pedro, a ressurreição da filha de Jairo, e foram eles também que acompanharam Jesus nos momentos mais difíceis de sua vida. Os 3 foram as únicas pessoas que testemunharam a transfiguração no Monte Tabor e que estavam presentes durante a agonia do Getsemane, momento antes de Cristo ser crucificado. A última vez que Tiago Maior apareceu na Sagrada Escritura, em Atos dos Apóstolos 12, do 1 ao 2, onde se noticia o seu martírio. O texto diz que Herodes Agripa, filho de Herodes o Grande, aquele que mandou matar os bebês inocentes em Belém, rei da região sul da Israel chamada Judeia, mandou matar Tiago, irmão de João, pelo fio da espada. Isso aconteceu perto do ano 44 na cidade de Jerusalém. Esta é a única morte de um dos 12 apóstolos a ser narrada na Bíblia. O teólogo Gilberto Cunha, no artigo publicado, falou a respeito das principais características do apóstolo. A sua humildade e o assumir o seu papel na missão de Cristo tinha para ele, fez com que saísse triunfante e tivesse um papel fundamental na fundação das primeiras comunidades cristãs. Era um homem de uma fé extraordinária. Tente imaginar o momento do chamado de Cristo para ele. Deixar toda a vida para trás e seguir o Senhor exige muita fé e confiança, disse ele. O primo de Jesus é celebrado no dia 3 de maio, de Tiago Menor, junto de São Felipe. Os evangelhos só falam dele nas linhas dos apóstolos, porém, tal falta de informação foi compensada pelas fartas referências da sua ação e personalidade contida nos Atos dos Apóstolos e na carta de São Paulo aos Gálatas, que por permissão saber que Tiago era como São Pedro, a principal figura da igreja. São Paulo chega a citar seu nome em primeiro lugar dizendo: Tiago, Pedro e João, considerado coluna da igreja. Foi com ele que Paulo, depois de convertido, se encontrou em Jerusalém. Diz as Escrituras que Tiago sempre teve atenção e carinho especiais de Jesus Cristo. Além de considerar um homem de grande elevação espiritual, ainda era um parente próximo. Tiago foi testemunha da ressurreição de Cristo. Antes de subir aos céus, Jesus, numa aparição, deu a ele o dom da ciência, como recompensa por sua bondade e santidade. Da morte de São Tiago Menor se tem informação da antiga data. Entre os mais consideráveis, a do historiador judeu Flávio Josefo, segundo a qual o apóstolo teria sido condenado ao apedrejamento no ano de 61 ou 62 do sumo pontífice Anás II, que se aproveitou da morte para alimentar o bispo de Jerusalém. Suas relíquias foram colocadas na igreja de Santo Apóstolo em Roma.
Então esta foi para vocês, né, a diferença entre os dois São Tiago, que é a diferença e a semelhança entre o Tiago maior e o Tiago menor. O Tiago menor, lembrando que era o primo então de Jesus Cristo e recebeu do Senhor, né, esse dom maravilhoso por ser pela consideração de um parente próximo e pela tua fé que era gigante. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Mandem esse vídeo para todos que vocês conhecem, as pessoas que têm interesse em saber mais sobre os apóstolos, sobre esses homens santos, né, que tiveram junto de Jesus, que seguiram Jesus, que são exemplos para nós hoje cristãos. Então façam que esse vídeo chegue a muitos corações, que compartilhar, mandar para os outros também é uma forma de evangelização. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.